O rei Davi deixou uma obra-prima inestimável para nós, o livro de Salmos. Para todos aqueles que admiram a poesia e a espiritualidade de seus escritos, a CPAD traz um clássico da literatura cristã, Os Tesouros de Davi. Uma obra densa dividida em 3 volumes que reúne os 150 salmos, comentados individualmente pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Enriqueça seu conhecimento com Os Tesouros de Davi, um produto com a qualidade CPAD. A paz do Senhor para a igreja, amém, irmãos? Você está feliz por estar na casa do Senhor? Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia. A minha esposa, não compartilhei com ela o que eu vou estar falando. E ela também não compartilhou comigo o que ela vai estar pregando. Então, eu vou antecipar o versículo 7 e vou ler o versículo 6 de Gênesis. Abre a sua Bíblia. Seis, versículo 8 e versículo 9. Amém? Diz assim, Gênesis 6, versículo 8 e versículo 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Trago aqui um abraço do nosso pastor presidente, Rocélio Nauá, e o nosso pastor de área, que é o pastor José Filho, ali na congregação Filadélfia, que é a área 10, ali na Vila Permanente. Amados, quando nós olhamos o capítulo 7 de Gênesis, nós estamos vendo ali um processo de vitória, né, na vida de Noé. Mas no capítulo 6, tem aí particularmente o pano de fundo, porque os dias que Noé estava vivendo era um tempo muito difícil. Muitas das vezes nós achamos em que o tempo que nós estamos vivendo talvez seja o pior momento da vida do ser humano. Mas quando nós olhamos aqui, o próprio Deus deixou relatado aqui que Noé estava vivendo num tempo muito difícil. Porém, Noé era um homem reto, justo, temente a Deus, né, que amava a sua família, que amava a Deus e era um homem diferente. Quando então Deus resolve construir a arca, Noé estava habilitado. Muitas das vezes nós queremos vitória na nossa família, nós queremos conquista, mas muitas das vezes nós estamos aí não tendo uma conduta correta, temente diante de Deus, e muitas das vezes nós estamos aí perdendo alguns pontos, e Deus, muitas das vezes, Ele não confia, não entrega, naquele momento que nós estamos clamando pela nossa vitória. Quando a gente fala de família, né, o contexto diz que família é quando tem filho, quando não tem filho não é família. É um casal, né? Eu aprendi muito isso lá no mundo árabe, quando eu passei um ano lá no Egito. Quando tem filhos, é uma família. Quando não tem filhos, não é uma família. É um casal. Porém, hoje, no século 21, nós ainda encontramos mais um outro lado. Nós temos algumas dificuldades. Exemplo, os casados. Quanto tempo de casado você tem? Eu vou dizer aqui para minha esposa e a minha filha que está ali, a Sara Rebeca. Mas eu e a minha esposa, nós temos 5.148 dias de casado. Você já contou os seus dias de casado?
Eu tenho 5.148 dias de casado. 14 anos, 6 meses e 12 dias de casado. É o tempo que nós temos. Lá em casa, todo mundo faz tudo. Eu lavo, eu passo, eu arrumo casa, eu cozinho, passo roupa da minha esposa, passo roupa da minha filha. Eu estou cuidando daquilo em que Deus me entregou. Eu estou cuidando, zelando pela minha família. Eu estou cuidando da minha família. Noé, para ter uma vitória, Deus olhou para a família e olhando para Noé, Deus achou graça. Deus se alegrou com a vida de Noé, o comportamento de Noé. E aí Deus deu a vitória, livrou a família de Noé. Muitas das vezes nós encontramos famílias que perderam a esperança da restauração da família, das promessas de salvação dos filhos. E aí não estão orando mais, não estão buscando a Deus mais, porque não acreditam numa transformação, numa mudança. Noé buscava Deus, estava diante da presença de Deus, e isso fez com que a sua família fosse uma família diferente num tempo difícil. Algumas cidades do Brasil, se nós olharmos, vamos ver o qual é difícil. A minha cidade, o estado do Rio de Janeiro, cuidar de um filho, ensinar um filho naquele lugar é muito difícil, não impossível. Mas hoje nós estamos aqui no Pará, estamos aqui no Breu Branco, em que não temos a violência, não temos o desafio do estado do Rio de Janeiro, mas nós temos a tecnologia que está batendo a nossa porta. Como nós estamos nos comportando. Lá em casa, desde pequeno, nós nunca vimos filmes de guerra, de violência. Por quê? Porque se eu assistir, eu estou dando autoridade para ela também ver. Mesmo que eu fale assim, filha, você não pode ver, vai para o quarto. Mas o dia que ela ficar sozinha, ela vai dizer assim, meu pai estava vendo, por que eu não posso ver? Então, a nossa conduta, o nosso comportamento tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Eu sempre falo, a minha mãe foi a primeira a entregar a vida para Jesus. O meu pai proibiu a minha mãe durante 22 anos. Ele falou para ela, o dia que você for para a igreja, e eu ficar sabendo, você vai e não volta mais. Por 22 anos, a minha mãe estava orando, jejuando pela nossa família. Nunca desistiu de orar. E aí meu pai, num culto, nunca tinha entrado numa igreja. O meu pai foi num casamento e quando ele voltou para casa, ele voltou chorando. E eu perguntei para minha mãe, por que meu pai estava chorando? E ela disse, porque Jesus falou no seu coração. E aí ele entregou a vida para Jesus, depois veio a minha irmã, minha outra irmã, meu irmão e depois eu. O comportamento, a atitude da minha mãe fez que a nossa família fosse salva. A atitude da minha mãe fez com que todos os 4 filhos hoje estão cultuando a Deus. Isso, irmãos, é importante. Eu e você, nós não podemos desistir da nossa família. Todos nós queremos vitória. Todos nós queremos ganhar as guerras. Mas como nós estamos nos comportando mediante as lutas que nós estamos vivendo no mundo de corrupção? O toma lá da cá,
o mundo de vantagem. Mas se eu e você, se nós nos mantermos firmes no Senhor, aí sim, Deus vai preparar o momento da minha vitória e da sua vitória. Foram 22 anos acreditando, chorando, gemendo. Eu chegava em casa e escutava a minha mãe orando pela minha vida. E aí, hoje, ela está colhendo o que ela acreditou. Será que você está nesse mesmo ponto, crendo no Senhor, confiando no Senhor de que Ele é fiel, de que Ele pode guardar a sua família? Porque naquele tempo a Bíblia diz que a terra estava corrompida. O próprio Deus que criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, disse que iria destruir a humanidade. Aí Deus olha novamente para a terra e vê um homem andando. Um homem íntegro, reto, justo, piedoso, zeloso. E ele disse: esse aí eu posso confiar. Nesse aí eu posso entregar um projeto. E eu vou salvar a sua família, por amor que ele tem a mim. Ele não se corrompeu. Ou seja, não venda o seu relacionamento, não venda a palavra de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus na sua vida. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Talvez todo mundo olhando poderia dizer que não havia esperança para a família de Noé. É assim, nós estamos vivendo num momento difícil, e quando algo de ruim acontece, nós falamos: não tem jeito, é assim mesmo. A história diz isso. O mundo que estamos vivendo está levando para isso. Não, irmãos. Lute pela sua família, lutando como? Amando a sua esposa, amando o seu esposo, obedecendo o seu pai, a sua mãe. Uma família unida, ela terá vitória. Mas se não houver unidade, está dizendo que há brecha. E se há brecha, muitas das vezes a vitória não vai chegar. Ela pode até chegar, mas vai demorar um bocado, um tempo. Mas se nós colocar a nossa família diante do Senhor, e para isso nós precisamos ter uma conduta, para isso nós precisamos ser diferentes, para isso nós precisamos renunciar muitas coisas, para dizer: Senhor, a minha família, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor. Eu e a minha família vamos louvar o teu nome. Eu e a minha família vamos honrar o Senhor. E assim Deus vai nos dando vitória. Deus vai trazendo meios. Quando a Sara nasceu, a minha esposa ficou grávida, o médico aqui em Tucuruí falou que ela não podia engravidar. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, a minha esposa engravidou, e aí então Deus nos mandou a Sara. Quando a Sara nasceu, minha esposa estava grávida, foi feito 72 dias de jejum. Porque nós trabalhamos com obra missionária, então a gente não tinha recurso. E aí então eu comecei a fazer um jejum, porque a Sara, ela nasceu de uma forma muito especial. E aí Deus foi trabalhando. Deus tocou uma médica particular que cuidou da minha esposa, que fez a operação, e que no dia seguinte foi no hospital. As enfermeiras ficaram de boca aberta, porque ela nunca foi no hospital depois que ela fez a operação em alguma mulher lá. E aí ela visitou a minha esposa, ficamos num quarto particular, não pagamos nada, e a minha esposa teve que tomar uma injeção, eu não me lembro o nome agora, mas tem tomar em 72 horas. Não tinha na cidade, ou seja, não tinha no hospital, não tinha na cidade,
só numa outra cidade, era sexta-feira, 4h30 da tarde, e mesmo assim, o secretário de saúde permitiu que um funcionário fosse num outro município, como do Breu a Jacundá, buscar, trouxe, tomou a injeção. Eles não sabem o porquê, como isso aconteceu, mas Deus estava cuidando da nossa família. Deus estava cuidando da nossa família. Durante 10 meses, a Sara ganhou de tudo. Ganhou fralda para 10 meses. Saímos do Rio de Janeiro, viemos para o Maranhão, usamos caixa de fralda, de roupa. Por quê, irmãos? Porque quando nós cuidamos da nossa família, Deus cuida de nós. Quando cuidamos da nossa família, Deus cuida de nós. Se você cuidar da sua família, se você cuidar da sua esposa, se você amar a sua esposa, se você, esposa, amar o seu marido, cuidar do seu marido, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar dos seus filhos. Deus vai cuidar da sua casa. Por quê? Porque quando Deus olha, Ele vai olhar lá dentro. Lá. Foi assim que Ele fez com Noé. Ele olhou lá dentro. Ele olhou a vida de Noé. E aí Ele disse, eu posso entregar um projeto. Eu posso entregar um sonho. E eu vou usar a família de Noé. Para terminarmos. Será que hoje, no particular, Deus pode dizer assim, eu vou usar a sua família? Será que Deus pode dizer, eu vou usar a sua família? Será que a sua família está integrada dentro do projeto de Deus? Será que as nossas famílias estão num contexto, de uma forma geral, quando Deus olhou e disse que achou graça? Será que Ele pode dizer isso para a nossa família? Quanto tempo você está gastando com a sua família no altar de Deus? Quanto tempo nós estamos orando com a nossa família? Quanto tempo estamos lendo a palavra de Deus com a nossa família? E aí Deus vai dizer o que Ele disse para Noé. Ele achou graça. Ele se apaixonou, se assim podemos falar, com Noé. E aí Deus está buscando famílias para ser diferente. Para ser exemplo. Para ser exemplo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. A Sara vai louvar o Senhor. Mas o dia que eu me converti, eu estava mais ou menos bêbado e passava todos os domingos um rapaz com a esposa e 2 filhos para a igreja. Eles não pregaram para mim com a boca, pregaram com a vida. E eu disse, o dia que eu for crente, eu quero ser como esse casal. Foi ali que o meu coração se abriu para entregar a vida para Jesus. Então a atitude a minha atitude, a atitude da minha família, das nossas famílias, fala mais alto do que muitas palavras que nós falamos lá fora. Que Deus nos abençoe